Olá, meus caros amigos e amigas, doutos acadêmicos. Sejam muito bem-vindos à nossa nova unidade de estudos sobre conduta da pessoa protegida. Um tema central para compreender a essência da atuação da Polícia Judicial e alguns aspectos sobre a segurança de pessoas. Eu sou o professor Josemar e estarei com vocês ao longo dessa disciplina. E nessa primeira aula nós vamos conversar sobre os fundamentos da proteção, o conceito da pessoa protegida e as bases legais que sustentam essa atuação. Nosso objetivo aqui é entender por que a proteção existe, para quem ela se destina e de que forma ela se legitima no contexto jurídico e institucional do Poder Judiciário. Ao final desta aula, você será capaz de compreender o que significa ser uma pessoa protegida, diferenciar o caráter institucional da proteção judicial em relação à proteção civil ou testemunhal, reconhecer por que a proteção é uma medida excepcional e estratégica e perceber que proteger alguém, no contexto do judiciário, é proteger a própria jurisdição. Então vamos para o nosso primeiro objetivo, que é compreender o que significa ser uma pessoa protegida. Antes de mais nada, é importante lembrar que a proteção ela não é privilégio pessoal, é um instrumento institucional. Quando o Estado decide proteger alguém, ele não está apenas zelando pela vida de um indivíduo, mas garantindo o pleno funcionamento da justiça. O termo pessoa protegida designa aquele indivíduo que, em razão de ameaça, coação ou vulnerabilidade concreta, ele necessita de medidas excepcionais para que possa exercer seus direitos ou funções com segurança. No âmbito do Poder Judiciário, isso significa assegurar que magistrados, servidores, oficiais de justiça e até mesmo familiares possam desempenhar suas atribuições sem medo, pressão ou intimidação. Afinal, um juiz ameaçado, um oficial de justiça intimidado ou um servidor coagido não representam apenas uma pessoa em perigo, representam uma jurisdição sob ataque. Por isso, dizemos que a proteção não é para o indivíduo, mas sim para a jurisdição. Do ponto de vista legal, existem dois grandes eixos normativos que sustentam a proteção de pessoas no Brasil. O primeiro é o PROVITA, o Programa Federal de Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, que foi criado pela Lei 9.807 de 1999. Ele foi pensado para proteger civis em risco, como vítimas, testemunhas e colaboradores da justiça, oferecendo aí medidas como mudança da identidade, apoio psicológico e até mesmo o auxílio financeiro. É uma forma de o Estado garantir que ninguém deixe de colaborar com a justiça por medo. O segundo eixo é o Sistema de Segurança Institucional do Poder Judiciário, que começou a ganhar corpo com a Resolução 104 de 2010. Hoje ela já está revogada, mas foi o primeiro ato normativo nacional a tratar de forma estruturada a proteção de magistrado. Essa resolução, ela determinou que os tribunais adotassem medidas administrativas voltadas à segurança de juízes, servidores e instalações, reconhecendo aí que ameaças pessoais representam também ameaças à independência funcional da magistratura. Mais do que um ato administrativo, ela foi um marco de consciência institucional. O judiciário ele passou a entender que proteger magistrados é proteger a própria jurisdição. A partir dela, outras normas sucessivas, como as resoluções CNJ 176 de 2013, que criou o SINASPJ, o Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário, a Resolução 291 de 2019, que consolidou a Política Nacional de Segurança, e, finalmente, a Resolução 344 de 2020, que é a que está vigente agora, que instituiu a Polícia Judicial. E formaram, então, um verdadeiro ciclo de maturidade institucional.
Então, a resolução vigente, a 344 de 2020, ela trouxe a inovação definitiva. Ela deslocou o foco da proteção da pessoa para a função. Isto é, protege-se o exercício da jurisdição e não o indivíduo. Então, enquanto o provito ele busca preservar a vida de uma testemunha, a polícia judicial ela busca preservar a independência do magistrado e a continuidade da prestação jurisdicional. É o que chamamos de proteção funcional e não apenas física. A proteção ela é uma medida excepcional. Por quê? Porque ela mobiliza recursos humanos especializados, viaturas, equipamentos, análise de inteligência, e tudo isso tem um custo financeiro e institucional muito elevado. Por esta razão, ela só se justifica e se sustenta quando há ameaça grave, concreta e atual, sempre lastreada por uma análise criteriosa de risco. Se toda pessoa se tornasse automaticamente protegida, o sistema ele seria insustentável. Por outro lado, negar proteção quando há ameaça real é expor o próprio Estado à falha institucional. Portanto, o equilíbrio está em aplicar critérios técnicos e objetivos para decidir quem deve ser protegido e por quanto tempo. Essa decisão jamais deve se basear em impressões pessoais ou em hierarquias, mas em dados, relatórios e evidências. Na prática, os critérios que orientam a inclusão de alguém sob medidas especiais de proteção são 5. Primeiro critério é risco grave, concreto e atual, devidamente identificado pela área de inteligência. Segundo critério, relevância institucional da função exercida, isto é, o impacto que a ameaça tem sobre a atividade jurisdicional. Terceiro critério, insuficiência dos meios ordinários de segurança, como, por exemplo, barreiras físicas ou vigilância comum. Quarto critério, concordância formal da pessoa protegida. E isso, no âmbito do judiciário, é feito através de um termo de anuência, conforme consta lá na recomendação CNJ 114 de 2021. E o quinto critério é a revisão periódica das medidas, ajustando aí o nível de proteção à evolução do risco. Esses parâmetros, eles formam o que chamamos de balizas de legitimidade e proporcionalidade. Eles garantem que a proteção seja eficaz, sem se tornar abusiva, discreta, sem ser omissiva, firme, sem ser invasiva. A Polícia Judicial é a guardiã técnica e institucional da proteção. Ela atua desde a fase de análise e planejamento até a execução e acompanhamento das medidas. Cabe à Polícia Judicial avaliar o risco, elaborar o plano de proteção, coordenar as equipes, comunicar-se com o protegido e, se necessário, acionar forças externas. Tudo isso dentro de protocolos operacionais sigilosos e com rigor técnico. Mas há um ponto essencial. A eficácia da proteção depende da conduta do protegido. Mesmo o plano mais bem elaborado, ele pode fracassar se o protegido adotar comportamentos previsíveis, se ele ignorar orientações ou expor sua rotina nas redes sociais. Mas essa corresponsabilidade será o foco das próximas aulas. Vamos para um exemplo prático. Imagine que um juiz, ao ser informado de que está sob ameaça, diga ao policial judicial: não preciso de proteção, eu não sou melhor que ninguém. Essa fala ela é muito comum e também ela é compreensível. Mas cabe ao policial judicial esclarecer com serenidade que a proteção ela não é privilégio, e sim uma necessidade institucional. Proteger o juiz é proteger a independência da sua decisão, a credibilidade da justiça e, em última instância, a segurança de toda a sociedade.
Essa é a essência da doutrina da proteção judicial. Para fechar nossa primeira aula, guarde essa ideia central. A proteção é uma engrenagem institucional de confiança. Ela só funciona quando há harmonia entre técnica, legitimidade e cooperação humana. A polícia judicial não protege pessoas especiais, ela protege funções essenciais. E o faz com discrição, técnica e compromisso com os valores mais elevados da justiça. Na próxima aula, nós vamos avançar para o perfil da pessoa protegida e as circunstâncias típicas de risco, analisando como que a vulnerabilidade surge, como é avaliada e de que forma a conduta individual pode fortalecer ou comprometer todo o sistema de proteção. Até lá, lembre-se, a proteção não é um privilégio, é um dever do Estado e um ato de responsabilidade institucional. Um abraço fraternal para você e até a próxima aula.